Então eu comecei a rever, né, os trabalhos dele e eu tinha até tentado separar vários vídeos para passar, mas não ia dar 5 minutos, porque quando ele falava 2, 3 minutos para poder passar realmente a profundidade do pensamento, pelo menos uma coisinha que ele tinha que falar era algo profundo. Então não ia dar nesse tempo, mas eu separei algumas falas que eu achei importante a gente relembrar, porque eu acho que a principal função do Olavo de Carvalho foi ensinar. Né? Não só pensar, não só fazer, produzir conhecimento e transformar conhecimentos antigos em pensamentos novos, versus o que a gente está vivendo hoje, mas também produzir conhecimento para nós, para que nós possamos realizar o sonho dele de transformar esse país em um lugar melhor. E eu tinha separado alguns trechos de falas antigas, e uma de 2012 pegou em cheio assim, para mim, que ele falava do José Guimarães, dizendo que em 2012 que eles iriam implantar de qualquer forma a regulamentação nas mídias. E ele falava assim: uma voz que fala contra eles, os petistas, é uma opressão fascista. Agora, quando eles querem meter todo mundo na cadeia, não é opressão, é democracia. Ele falou isso em 2012. É como se ele estivesse prevendo o futuro. Aliás, várias das falas dele, como se ele estivesse prevendo o futuro. Em 2011, por exemplo, quando ele estava envolvendo muito nas ruas, né? E não era nem de esquerda nem de direita, era uma direita de armário, né? Dentro da cara não tinha sido armário ainda. Em 2011, ele já era perseguido pelo Ministério Público. Inclusive, em 2011, ele leu um depoimento de uma funcionária do órgão aqui de Brasília que enfrentava um processo administrativo por ter opiniões contrárias ao progressismo. Ou seja, ele já começou a sofrer muito antes de nós o que a gente hoje está sofrendo, só que no atacado, né? Antes era no varejo. Em 2012, por exemplo, quando eu levantei os bonecos do Lewandowski, do Janot, eu fui denunciado na Polícia Federal por grave ameaça à democracia e um grande atentado contra o judiciário, 2012. Eles já estavam colocando as bandas de fora e a gente ainda não percebia isso, mas ele percebeu bem mais cedo do que todos nós. Ele também dizia, em 2018, o seguinte, entre aspas: a eleição brasileira está muito parecida com a eleição soviética, onde, como dizia Stalin, não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos. Então ele foi um visionário. Infelizmente a gente não conseguiu aprovar esse impresso que é da doutora da Bia, porque nós tivemos algumas intercorrências, para não dizer de outra forma, porque tem alguns processos que interromperam essa. Mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, não podemos desistir. Eu lembro que o professor Olavo falava sobre a urna eletrônica com voto impresso para poder fazer a auditoria desde 2013, que aliás foi em 2013 que eu conheci o Olavo de Carvalho na Comissão de Direitos Humanos, quando o Marco Feliciano presidia a Comissão de Direitos Humanos, naquela confusão toda, e que inclusive o Bolsonaro, vou adiantar aqui, porque eu estava no final da minha fala, o Olavo falava da comissão, mas eu estava assistindo a comissão, através de você e do Bolsonaro, né, tentando lutar contra a sexualização infantil, que foi um problema grande que vocês enfrentaram em 2013, que começou ali a despertar muita parte da população. Me lembro que eu era do movimento nas ruas, eu já era de direita, né, eu sempre fui de direita, só me descobri de direita graças ao professor, outro grande homem também, Dr. Ives Gandra Martins, e que era amigo do professor Olavo de Carvalho. E em 2013, quando eu comecei a ver o trabalho aqui na Câmara, porque eu não tinha noção do que era o trabalho de um deputado. Tive noção, em 2013, graças ao seu trabalho também na presidência da Comissão de Direitos Humanos, do Bolsonaro falando contra a sexualização infantil e do Olavo te criticando às vezes. Mas, ao tanto que foi importante tudo isso que a gente viveu. Tem outra coisa que eu queria também lembrar que o professor falava, que eu acho que tem algumas memórias que a gente não pode esquecer. A gente tem que mantê-las vivas. E todo mundo aqui já falou muito bem dele, né? E eu queria falar das memórias. O Olavo trabalhou muito nos principais jornais do país, ele conhecia bastante a classe jornalística. Durante as eleições de 2022, por exemplo, a Mônica Bergman falou, usou muitas coisas do Olavo de Carvalho, só que contra ele, né? E a gente percebia assim que
dentre as citações fraudulentas, as palavras usadas por Mônica Bergamo, por exemplo, na matéria estavam povo desarmado, censura, obras em Cuba, MST forte, bandido solto, tudo coisas que o professor Olavo de Carvalho já falava muito. Mas o povo não caiu nessa conversa, porque o povo já estava lutando contra esse pensamento progressista, revolucionário. Antes de morar nos Estados Unidos, o Olavo já dizia que os jornalistas querem ser agentes do poder. E a função deles é controlar o fluxo de informações. Eu até queria ter passado esse vídeo aqui, mas não foi possível. Hoje, a mídia é o quarto poder. É ela que determina o que é verdade e o que é mentira. E nós, da direita, temos que tomar cuidado, porque a gente está caindo muitas vezes na mentira da mídia. Eu mesma ontem fui vítima de uma matéria fraudulenta da Folha de São Paulo, que dizia, enfim, que eu queria fazer um tipo de acordo com o PSOL. Quando, na verdade, não tinha nada a ver com isso, mas aqui não é uma forma adequada. Mas ele avisava lá atrás, cuidado com a mídia. Ela quer ter controle das informações. E tem, assim, ele dizia num outro vídeo, tem mais ou menos uns 9 pensadores, né, enfim, jornalistas conservadores, e esses 9, diante de centenas de milhares de outros que são progressistas, esses 9 são oprimidos e são tidos como fascistas, como nazistas. E a gente tem que apoiar essas pessoas. Hoje a gente não está tão sozinho, né? Hoje a gente tem muita gente para nos apoiar, mas graças ao Olavo de Carvalho esse povo foi crescendo. Eu passei horas aqui lembrando que o Olavo de Carvalho fez e construiu, mas quanto mais eu acompanhava o trabalho dele, mais pequeno eu me sentia. Eu acho que muitas pessoas, ao assistir os vídeos dele, também se sentem assim, nossa, como eu sou ignorante, né? Com certeza. Em setembro de 2015, por exemplo, a gente se algemou aqui no Salão Verde para poder pedir que o Eduardo Cunha, na verdade era para pressionar o Eduardo Cunha para que ele aceitasse o pedido de impeachment contra o Dilma Rousseff. Um pedido, inclusive, que eu assinei como membro do Nas Ruas e apoiando o pedido da Janaína e dos demais autores, que eu não vou citar o nome aqui. Mas o fato era que a gente precisava que o Cunha acolhesse esse pedido. Assim como hoje a gente precisa que o Lira acolha os pedidos que a gente tem feito de impeachment de Lula. E aí várias pessoas iam estar nessa ação, acabou que algumas pessoas desistiram e eu acabei ficando como porta-voz dessa ação. E aí que a gente vê a nossa ignorância, né? Eu cometi um erro naquela época. Inclusive, um erro que foi contemplado, depois visto, testemunhado pela Bia Kicis. A Bia Kicis tinha mais contato interno, assim, íntimo com o professor Olavo, e o professor achava que essa ação ela tinha que ser diferente. O que eu fiz esse dia que a gente se algemou? No final da noite, depois de um dia inteiro algemado, que a gente achou que fosse durar 15 minutos aquela ação, fosse ser expulso, mas a gente acabou ficando 9 noites aqui. Eu peguei uma das chaves da algema, que estava comigo, e falei, Cunha, a nossa liberdade está nas suas mãos, entreguei a chave para ele. Eu fiz um trabalho meio político, querendo dizer assim, se você não acolher impeachment, a gente vai continuar algemado aqui. Mas o Olavo de Carvalho simplesmente me deu um tapa na cara com luva de plique e disse assim, você jamais poderia ter entregue a chave nas mãos do Cunha, porque a chave não está nas mãos do presidente da Câmara, a chave está nas mãos do povo. Ele sempre defendeu que o povo nas ruas é quem pode realmente mudar um país. E aí, mesmo assim, com todo carinho, ele aceitou fazer um hangout, um hangout, em 2015 conosco, e foi um brilhante hangout, a gente teve um tempo muito bom juntos. A gente teve uma outra briga, a gente vivia entre brigas e tapas e beijos, eu e o Olavo, sabe? Eu, teimosa, né, e ele também uma portinha, a gente às vezes tinha essas brigas. Em janeiro de 2019 eu fui para a China. E aí ele brigou comigo de lá quando eu estava lá e disse, cara, se você não voltar para o Brasil, eu não falo mais com você. Ele falou isso em rede pública, vocês não têm noção quanto eu apanhei. Eu acho que eu nunca apanhei tanto na vida. Aí quando eu voltei, liguei para ele pelo Skype e falei assim, professor, eu fui para a China, isso eu estou falando pela primeira vez em muitos anos. Porque alguns acordos comerciais cairiam se a gente não desse um passo para eles, né? Meio que simplesmente não sei como nem chamar isso, mas um passo para mostrar que a gente estava aberto a negociar e fazer acordos comerciais, porque a China é nosso principal parceiro comercial. E sem a China, muitos agropecuaristas, por exemplo, morreriam de fome, porque a gente vende muito para lá.
E aí, quando eu expliquei tudo isso para ele, ele falou, poxa, cara, você tinha que ter me ligado então que eu te ajudava. Eu falei, pois é, mas eu não sabia que isso era minha forma daquele jeito, de mandar ir para casa. Eu apanhei, fiquei não sei o quê, e não podia nem falar por quê naquela época. Hoje eu posso falar que o governo é outro, está fechando acordo aí com o banco chinês, enfim. Mas fato é, pessoal, que eu queria ler para vocês um tweet dele de 2014, para ficar gravado na memória de vocês. O que era a esperança de Olavo de Carvalho em 2014? Uma esperança que meus alunos, com o tempo, consolidem um genuíno estilo brasileiro de alta cultura, inseparavelmente popular e erudito, engraçado até o ponto de matar de rir, com clarões de lucidez escandalosa, que parecem loucura à primeira vista. Sem folclorismos beados, profundamente cristão sob aparência enganosamente obscena. Aristóteles no programa de Alborguete. Cogito ergo moço, isso há de acontecer se Deus quiser. Como eu disse para vocês, eu não tive o prazer de abraçá-lo em vida, mas quem sabe no pós-vida, se Deus me der a oportunidade de encontrar o Olavo, onde com certeza está no céu, eu vou dar meu abraço nele e agradecer por tudo que ele fez. Muito obrigada. Eu vou convidar agora para fazer uso da palavra